Os cogumelos são saborosos, nutritivos e ainda podem ser utilizados no auxílio a algumas doenças. Confira qual a relação deles com a imunologia, como podem ajudar quem faz quimioterapia e quanto consumir diariamente. Saiba mais sobre os cogumelos no Saúde em Prática, que começa agora. E para nos esclarecer sobre cogumelos, nosso convidado é Ramon Caneno, biomédico, doutor em imunologia e professor do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Professor Ramon, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu agradeço pelo convite. É um prazer. Bom, para a gente começar então, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto de hoje, quais os nutrientes dos cogumelos garantem a eles efeitos medicinais? Então, olha, os cogumelos comestíveis em geral, eles são muito ricos em beta-glucanas, que é um tipo de carboidratos complexos e que tem atividade especialmente imunomoduladora. Não é? Os cogumelos também são ricos em fibras, têm proteínas, né? É uma fonte importante de proteínas, e baixíssimo teor de lipídios, de modo que ele se torna um alimento bastante saudável, leve e nutritivo, né? Bom, e qual é a relação dele entre imunologia e os cogumelos? Então, os cogumelos medicinais, os cogumelos comestíveis em geral, eles começaram a ser estudados pelo fato de que se observou que alguns dos componentes ou o consumo regular dos cogumelos, ele poderia estimular algumas funções imunológicas. Né? A maior parte dos estudos mostra que esses componentes são capazes de estimular células natural killer. Esse é um dos principais, um dos principais elementos da resposta imunológica. Células natural killer são células que têm atividade citotóxica muito importante e eles são capazes de matar naturalmente alguns tipos de células tumorais e algumas células infectadas por vírus. É importante lembrar o seguinte, essas células natural killer ou NK, que ela é mais conhecida como NK, ela não mata todos os tipos de tumores e nem todas as células infectadas por vírus. Então, existe uma certa seletividade. Não é? E a outra célula que responde bem a esses componentes dos cogumelos são os macrófagos. Macrófagos são células que têm uma capacidade especial de capturar antígenos ou capturar bactérias, fungos que estejam em circulação ou nos locais de infecção, capturam e acabam matando essas células. Elas digerem essas células, na verdade. Né? Esse é um processo chamado de fagocitose. Então, em alguns textos vocês vão ler essa expressão fagocitose, que nada mais é que englobar alguma estrutura e digerir internamente esse material. Que legal. Agora, quais são os tipos de cogumelos que teriam essas características imunológicas? Olha, aparentemente todos os cogumelos comestíveis, em maior ou menor grau, têm esses componentes. Então, as beta-glucanas, elas são encontradas em praticamente todos os cogumelos comestíveis e até em cogumelos que são chamados de venenosos. Não é? Carboidratos, então, de modo geral, são presentes em todos. Essa concentração de proteínas também está presente em todos. Os polissacarídeos, não é? Mas os mais estudados, sob o ponto de vista de medicinal, são o shiitake, o cogumelo Agaricus brasiliensis, em alguns textos mais antigos ele é chamado de Agaricus blasei, e o Ganoderma lucidum, que é uma outra espécie que aqui no Brasil tem sido pouco explorado, mas nos países orientais, especialmente na China e no Japão, eles têm estudado bastante esse tipo de cogumelo também. Que legal.
legal. A nossa equipe de produção foi às ruas, doutor Ramon, para saber as dúvidas das pessoas quando o assunto é cogumelo. E a Maria Sueli tem uma pergunta que a gente vai ver agora. Ok. Gostaria de saber se o cogumelos pode ser usado no auxílio das doenças e quais são elas. E aí, doutor Ramon? Bem, os cogumelos têm sido estudados especialmente como combate a alguns tipos de câncer e alguns tipos de infecções virais. Não é? Em relação ao câncer, existem poucos estudos com pacientes e a maior parte dos estudos são feitos com camundongos. Então, existe um volume muito grande de resultados muito animadores com camundongos ou estudos in vitro, né? Mas nem sempre é possível você transpor esse conhecimento obtido em animais de experimentação para o ser humano. Não é? Logicamente que para o homem não é fácil fazer esse tipo de experimentação. Em primeiro lugar, tem que se pensar na condição do paciente e pensar para ele a melhor terapia, ou seja, a terapia que tem mais chance de sucesso. É por isso que a maior parte dos clínicos continua trabalhando com quimioterapia, radioterapia associada, eventualmente associada às cirurgias, né, como complemento às cirurgias. Não é? Nos países orientais, na China e no Japão especialmente, os cogumelos, especialmente o shiitake, ele é introduzido na terapia como uma terapia complementar por alguns hospitais. Mas quando a gente vai buscar esses resultados na literatura, eles não existem. Essa que é a verdade, né? Embora seja uma prática comum em alguns centros, esses resultados não estão publicados e a gente tem muita dificuldade de entender o quanto isso de fato é eficiente para o homem. Né? Uma das questões aí, um dos problemas é justamente em relação à quantidade ideal desses cogumelos como suplemento. Né? Talvez alguns dos telespectadores estejam se perguntando exatamente isso, quanto se deve consumir do produto diariamente para prevenir ou para tratar algum tipo de doença. Não é? E isso é muito contraditório. Existem alguns estudos que mostram que 30 miligramas por dia seriam suficientes, mas quando você vai ao resultado, ele vai olhar o resultado, não é tão eficiente. Né? Se os clínicos trabalhassem com alguma coisa mais perto de 2 a 3 gramas diárias, isso talvez tivesse uma condição terapêutica ou preventiva mais eficiente. Bom, doutor Ramon, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui, nós vamos para um intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre como andam as pesquisas sobre o consumo de cogumelos e a relação deles com o câncer, daqui a pouquinho. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre cogumelos. E tirando as nossas dúvidas, está aqui Ramon Caneno, que é biomédico, doutor em imunologia e professor do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Retomando aqui o tema de hoje, doutor Ramon, a gente falou no último bloco sobre os benefícios que o cogumelo pode trazer, né, para as pessoas que têm câncer. Agora, em relação às outras doenças, ele também pode beneficiar? Olha, existem trabalhos mostrando benefícios em alguns pacientes com diabetes, porque ele ajuda na redução dos níveis de açúcar no sangue. Ele ajuda um pouco a perder peso, a diminuir os níveis de triglicérides e de colesterol. Não isso é uma coisa importante, é lembrar que não basta fazer só isso, introduzir o cogumelo na dieta e achar que isso vai fazer um milagre e resolver o problema. Mas sempre pensando como uma suplementação ao tratamento que já vem sendo feito.
Sim. Agora, até para a gente entender um pouquinho mais, doutor Sim. Ramon, os cogumelos, eles têm o efeito de curar doenças, de controlar ou de repente, preveni-las? Essa é uma pergunta muito importante, porque uma coisa é falarmos na introdução de cogumelo na dieta. A outra coisa é utilizarmos os compostos isolados desses cogumelos para fazer o tratamento. Então, a introdução de cogumelo na dieta, sem dúvida, tem o seu papel preventivo dentro de uma dieta equilibrada, logicamente. Quando se pensa em tratamento, deve-se pensar em compostos isolados, né? E qual é a vantagem de trabalhar com composto isolado ou obtido de um cogumelo ou de um quimioterápico? É que esses compostos que têm atividade no cogumelo, eles são muito complexos e é muito difícil de sintetizar isso num laboratório ou numa indústria farmacêutica, né? Então, a natureza, ela é capaz de produzir essas moléculas muito grandes, muito complexas, e que a gente não consegue fazer a mesma coisa numa indústria farmacêutica, né? Essa é a razão pela qual se busca, não apenas nos cogumelos, mas em outras fontes naturais, produtos com esse potencial curativo. Legal. Agora a gente vai conhecer a Patrícia e ela é uma apaixonada por cogumelos. Vamos ver. Different. Pelo fato de eu ser vegetariana, eu busco ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada e ter a maior variedade possível de itens no meu prato. E o cogumelo, por ser um item bastante nutritivo, né, que tem bastante vitamina, dá aquela sensação de saciedade. Então, é por isso que eu coloco ele bastante no meu prato, porque eu sei que ele vai me dar energia, ele tem vitamina, ele vai me deixar bem nutrida e animada com uma alimentação saudável. Bom, eu sempre tive um gosto especial pelo champignon, que é o mais popular, né? Que a gente sempre encontra nos mercados e tal. Eu gosto bastante do shiitake, do shimeji, que são cogumelos japoneses. Eu vou apresentar para vocês o Saúde em Prática, uma receita bastante simples de refogado com shiitake, que eu costumo fazer de 1 a 2 vezes por semana. Ele pode ser utilizado para acompanhar, né, um prato principal, um arroz, uma salada e até mesmo para quem come carnes, um bife, um peixe. Aqui eu tenho o shiitake já hidratado, né, que eu separei para vocês, mas se você vai utilizar o shiitake desidratado, o ideal é que você deixe de 1 a 2 horas ele na água filtrada, para ele absorver a água e crescer. Se não, um método bastante rápido também, que é um truque que eu vou passar, é de você usar na água fervente, você joga, na hora ele já hidrata instantaneamente. Eu tenho aqui uma cebola, alho. Aqui eu trouxe um tomate para fazer uma graça. Se você quiser também pode acompanhar com cheiro verde, com uma rúcula, que fica bastante gostoso. Eu também vou utilizar alho poró, que pode também ser substituído pela cebolinha e salsa. Aqui eu fiz um prato para vocês, que é um prato que eu faço na minha casa, que é o shiitake refogado na manteiga. É uma receita sem erro. E ainda tem aquele ar bastante rebuscado, né? Olha, isso daqui tem fungo. Então, eu recomendo. Muito bom, fiquei até com vontade de experimentar também. Muito legal a dica da Patrícia, né? Porque é super fácil de fazer, né, professor Ramon? Queria saber qual que é o preparo mais indicado, qual a melhor forma de se apreciar um cogumelo? Essa também é uma pergunta muito interessante. Nos estudos que nós fizemos lá em Botucatu, uma colega ela observou o seguinte, que quando você aquece demais o cogumelo, por exemplo, no preparo do chá, se você deixar fervendo por muito tempo, ele pode liberar algumas substâncias tóxicas, especialmente fenóis em grande concentração, que além de tornar o chá muito mais difícil de ser consumido, quando em excesso ele pode ter toxicidade hepática, né? E então, nas observações dela, ficou bastante evidente que quando preparado à temperatura ambiente ou deixar na geladeira por algumas horas e deixar fazer uma extração mais lenta desses compostos ativos, ele parece ter uma atividade melhor, né? Inclusive protegendo o paciente contra efeitos colaterais
da quimioterapia, né? Não diria protegendo, mas minimizando esses efeitos colaterais. Mas isso para preparos de alimento, dele Não, como no alimento preparo mesmo? de alimentos ele deve ser refogado. Essa receita ela é ótima porque você prepara com manteiga, faz um refogado rápido, recomenda-se não deixar cozinhar demais. Então esse superaquecimento é que ele pode liberar um pouco de fenóis. Assim como o chá, né? Sim, exato. E, logicamente, com moderação. Não é comer 1 quilo de cogumelo todos os dias e achar que com isso vai se proteger contra todos os males. Bom, agora a gente tem uma pergunta que é da Ana Paula. Vamos conferir. Eu gostaria de saber se há alguma contraindicação no consumo de cogumelos. Olha, Ana Paula, muito importante essa sua pergunta. Tem vários estudos mostrando que para um indivíduo saudável, o consumo regular de cogumelos não traz nenhum prejuízo. Mas tem um estudo interessante com ratinhas grávidas, mostrando que a introdução de extrato de cogumelo na alimentação desses animais provocava algumas alterações na formação de ossos, né? Então, no homem não existe nenhum estudo mostrando que pode ou não ser prejudicial nas mulheres grávidas, mas por via das dúvidas é melhor evitar, ou pelo menos não consumir com tanta frequência. Agora, doutor Ramon, como é que estão as pesquisas em relação ao consumo de cogumelos e a relação com o câncer, né? A gente começou a falar um pouquinho disso no bloco passado, mas hoje em dia, qual é o estágio dessas pesquisas? Bem, como eu havia comentado, não é tão simples você introduzir um suplemento nutricional ou mesmo um composto isolado no tratamento convencional dos indivíduos, dos pacientes, não é? Existe uma normativa dos comitês de éticas, né, que regulamentam esse tipo de inserção, não é? E apenas no momento em que você tiver resultados muito claros em indivíduos normais e mostrar que não tem atividade tóxica nenhuma, é que é possível começar a introduzir isso no tratamento de pacientes, seja de que doença for, não é? Mas é muito difícil você dizer categoricamente que ele ajuda ou que ele tem uma atividade antitumoral, não é? Porque vai depender do tipo de tumor, do estágio em que esse paciente se encontra, não é? Se for um indivíduo que já está numa fase muito adiantada da doença e que nenhuma outra terapia funcionou, é muito difícil que o cogumelo ou os compostos do cogumelo sozinho resolvam esse problema, não é? Sim. Então, os dados experimentais com camundongos e com ratos sempre são muito interessantes, eles são animadores, mostram que tem ativação do sistema imunológico, mostram que alguns tipos de tumores, quando você coloca os extratos diretamente nos tumores, ele tem tem a capacidade de reduzir o crescimento, né? Ou quando você trata um camundonguinho que esteja com um tumor e você consegue observar claramente a redução do crescimento tumoral, não é? Então, os resultados experimentais são de fato animadores, mas até chegar a comprovar isso no homem ainda é um caminho longo. Ainda leva um tempo, Sim. né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora. No próximo bloco, você confere como o consumo de cogumelos pode beneficiar quem faz quimioterapia. Tem também o De Olho na Alimentação, falando sobre gorduras. Continue com a gente. Saúde em Prática está de volta, hoje falando de cogumelos. E o nosso convidado é o Dr. Ramon Caneno, que é biomédico, doutor em imunologia e professor do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu.
Mas antes de prosseguir, é hora de tirarmos nossas dúvidas sobre as gorduras de origem animal, vegetal e as dos produtos industrializados. De Olho na Alimentação está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a diferença da gordura insaturada, saturada e trans. A gordura insaturada, ela é proveniente dos vegetais. Então nós encontramos elas em óleos vegetais, castanhas, nozes, linhaça, amêndoa, entre outras. A gordura saturada, ela é encontrada em alimentos de origem animal, como carne vermelha e branca, ovos, leites e derivados, como nós temos aqui a manteiga e o queijo. A gordura trans é um tipo de gordura formada através de um processo químico que transforma óleos vegetais em ácidos graxos trans, que é a gordura trans. A gordura trans ela é amplamente utilizada pela indústria em produtos como batatinhas, salgadinhos, sorvete, bolacha recheada, entre outros. A vantagem da gordura trans para a indústria é que ela melhora o sabor do alimento, aumenta o prazo de validade, substituindo a gordura animal e não necessita de refrigeração para sua conservação. A gordura insaturada, ela diminui os níveis de gordura ruim e melhora os níveis de gordura boa. A gordura saturada, ela aumenta a gordura ruim. E a gordura trans, além de aumentar a gordura ruim, ela diminui a gordura boa do sangue. Muito legal esse quadro, a gente precisa ficar de olho e priorizar em nossa alimentação a gordura insaturada, né? Bom, voltando aqui ao tema do assunto de hoje, ao tema do programa de hoje, Dr. Ramon, no último bloco estávamos falando sobre a ligação, né, do cogumelo com o câncer, e eu gostaria de saber quais os tipos de cânceres estão sendo utilizados nessas pesquisas em relação aos efeitos do cogumelo. Olha, existem alguns trabalhos mostrando efeito em alguns pacientes com câncer ginecológico. Em câncer coloretal, poucos trabalhos, e em pacientes com câncer prostático. O número de pacientes realmente acompanhados, ele ainda é muito pequeno, né? Então, não dá para ser categórico em relação a esses efeitos. O que já está bem claro é que os cogumelos não têm atividade tóxica para esses indivíduos. Isso já foi demonstrado tanto para indivíduos saudáveis quanto para pacientes com câncer. Então, a introdução dos compostos, eu não estou falando do cogumelo como alimento, mas do composto isolado, que seria um elemento mais concentrado, que tem uma atividade mais direcionada para os tumores, ele não mostra toxicidade para células normais. Isso é uma coisa muito importante, porque é o primeiro passo para se iniciar outros níveis de estudos em pacientes. Interessante. Agora, falando sobre o cogumelo do sol, Dr. Ramon, eles podem ajudar os pacientes que fazem quimioterapia? Sim, olha, como um dos efeitos da quimioterapia, um dos efeitos colaterais da quimioterapia, é a redução de células de defesa do sistema imunológico, né? E um composto que seja capaz de promover a imunoestimulação, de certo modo, ele vai inibir ou prevenir esse desgaste do paciente em relação ao sistema imunológico. Ele mantém mais um melhor tônus da atividade contra o próprio tumor, né? E ainda protege contra infecções secundárias nesses pacientes, o que é bastante comum se observar, especialmente se tratando de fungos e vírus, né, que acaba acometendo o paciente que está fazendo quimioterapia.
Muito interessante. Agora, recentemente, você tem estudado o câncer e a vacina de células dendríticas, é isso, né? Isso. O que são essas células, Dr. Ramon? Tá. Células dendríticas são um tipo muito particular de células de defesa do sistema imunológico, né? Eles foram inicialmente descobertos e se achava que eram células do sistema nervoso. Eles foram descobertos na pele e eles têm um formato de célula neuronal, né? Então, o pesquisador que descobriu achou que fosse célula nervosa. Apenas uns 100 anos depois é que alguns pesquisadores descobriram que não era nada disso, era uma célula que auxiliava no reconhecimento de antígenos, era capaz de capturar antígenos. O que são antígenos? Antígenos são bactérias, fungos, toxinas, marcadores de células tumorais, né? Tudo isso, tudo que é estranho ao organismo, a gente chama de antígeno. Então, as dendríticas são capazes de capturar essas coisas, quebrar em pedacinhos, separar o que é importante e mostrar para os linfócitos. E os linfócitos, por sua vez, são as células que vão realmente defender o organismo contra essa agressão, né? Legal. Então, o nosso grupo hoje trabalha com dendríticas em câncer, né? Existem vários grupos no mundo que produzem um tipo de vacina terapêutica contra o câncer, utilizando exatamente essas células dendríticas. E você já tem tido resultados em relação a essa pesquisa? Nós temos trabalhado com células de indivíduos saudáveis. Nesse momento, nós estamos passando já a trabalhar com células de pacientes com câncer de próstata, né? E em 6 meses a 1 ano, a gente já deve ter resultados bem específicos em relação ao câncer de próstata. Na realidade, nos Estados Unidos, existem alguns grupos que já fazem isso. Existe uma vacina de célula dendrítica que já é aprovada pelo FDA, né? E nós estamos nós estamos avaliando algumas variáveis que podem melhorar a ação dessas células dendríticas contra o tumor. Bom, doutor Ramon, quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que a gente conseguiu, além de avisar, né, de trazer essas informações bacanas para o pessoal de casa de quanto cogumelo pode fazer bem à saúde, a gente fica esperando aí os avanços da ciência e da medicina para que essas substâncias possam ser usadas também diretamente beneficiando a nossa saúde nesses tratamentos. Obrigada, viu? Okay, eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer e espero que a nossa conversa tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Com certeza ajudou e muito sucesso nas pesquisas também, obrigado. Viu? Bom, se você quer rever algum programa, basta acessar o nosso site. Lá você encontra todos os programas já exibidos. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá!